Obrigada, Sonise. Bom dia a todos. Uma alegria sempre, como Sonise afirmou, nós estarmos aqui, né, aproveitando a manhã de domingo para os nossos estudos doutrinários. Reafirmando a vocês o convite da nossa casa para essa Assembleia Geral. Todos são convidados, como Sonise disse. É a hora de nós prestarmos conta a todos aqueles, e aí falamos a vocês aqui presentes e cumprimentamos também os companheiros que nos acompanham através da live no Facebook. E o objetivo dessa Assembleia, para que todos são convidados, é nós prestarmos conta da casa, do trabalho feito, e falarmos também um pouquinho sobre a sustentabilidade de nossa casa. Como hoje o tema fala de riquezas, do emprego das riquezas, é bem adequado a gente lembrar que a casa ontem, na reunião de diretoria, como nossa Sonise falou, tratamos da renovação do aluguel. A casa é alugada, R$9.000 é o aluguel da casa. E a gente, como disse Sonise, bota mãos no trabalho e faz bazar, e faz cantina, e faz livraria. Hoje, na nossa cantina, nós temos umas delícias, porque a cantina funciona assim: quem sabe fazer uma coisa gostosa, traz, oferece, e a gente depois faz o lanche aqui ou leva para casa, para a nossa sobremesa, e é uma maneira da gente ajudar a casa na sua sustentabilidade. Então, nós estamos fazendo um planejamento de sustentabilidade para o ano que vem e queremos prestar contas desse serviço, convidando a todos. Sábado, dia 8 de dezembro, de 15 às 17 horas, 2 horinhas, para a gente trocar ideias sobre a nossa casa, no trabalho espiritual da casa, mas também no apoio que a gente precisa para que ela esteja aberta, funcionando, em nome de Jesus. Muito bem, como Sonise falou, continuamos hoje o estudo do capítulo 16, Não se pode servir a dois senhores. Hoje nós vamos estudar o item 5, e eu vou me permitir ler o texto da parábola do mal-rico que nós vamos estudar. Diz, o evangelista Lucas, em seu evangelho, diz para nós: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que ficava deitado à sua porta e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas que ninguém lhes dava. E os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ora, sucedeu morrer este mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando ele, disse: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda cá Lázaro para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e que Lázaro não tinha senão males. Por isso, ele agora está consolado, e tu em tormentos. E demais, que entre vós está firmado um grande abismo,
de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. E disse o rico: Pai, eu te rogo então que mandes à casa de meu pai Lázaro, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, e não suceda, venham também eles parar a esse lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse, pois, o rico: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, porém, lhe respondeu: Se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dos mortos. A passagem é cheia de simbolismos e a gente vai devagarinho entendendo à medida que vamos decupando o texto do evangelista Lucas. Mas antes de entrarmos na análise dessa parábola, dessa passagem de hoje de Malrico, vamos só recordar, e é bastante interessante a gente perceber, como Allan Kardec organizou esse capítulo, o capítulo 16, que nos fala, não podemos servir a 2 senhores. É interessante a gente observar a estrutura do capítulo, porque nos 6 primeiros itens desse capítulo, nós encontramos 6 passagens do Novo Testamento, todas referidas ao bom ou mau uso da riqueza, sem qualquer comentário de Allan Kardec, o que é um pouco diferente da estrutura habitual, quando nós vemos, de maneira geral, nos outros capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo, o texto do Novo Testamento, seguido de um comentário de Kardec sobre aquele texto. Nessa estrutura do capítulo 16, que contém 15 itens, os 6 primeiros itens são apenas passagens de O Novo Testamento. Como eu disse, referindo-se ao uso, ao bom ou mau uso da riqueza. Depois nós temos 2 itens importantes, que são comentário de Kardec, e que serão estudados nas próximas semanas, e depois nós temos as instruções dos Espíritos com mais 7 itens, em que aí, depois do comentário do próprio Kardec, vêm as mensagens dos Espíritos complementando o nosso entendimento sobre o bom ou mau uso da riqueza. Quando a gente percebe, mas é interessante perceber, nós analisamos, gostamos de estudar, que o título do capítulo, Não se pode servir a 2 senhores, não está contido nessas 6 passagens evangélicas que são estudadas. Hoje nós estamos na 5ª delas, mas numa outra passagem, que é a parábola do mordomo infiel. Ela não está citada nesses itens, mas ela é dela que Allan Kardec retira, então, o título do capítulo, que nos mostra, acima de tudo, quando pensamos não se pode servir a 2 senhores, nós percebemos uma demarcação, uma oposição entre aqueles que já percebem a possibilidade, a necessidade de vivermos atentos à nossa condição de espíritos imortais, trabalhando na nossa vida para a conquista dos tesouros do espírito, e aqueles outros que ainda vivem distraídos dessa realidade da nossa imortalidade, vivem distraídos em função da matéria, empregando então os seus esforços, a sua energia na conquista de bens materiais, de valores temporais, que nós sabemos
E aí lembramos a afirmativa do Senhor Jesus: a traça vai roer e a ferrugem corroer. Que bens materiais são esses? Não apenas o dinheiro, a riqueza. Existem outros bens, e ao longo do estudo desse capítulo nós vamos percebendo isso, que são valores temporais. O nosso ego, as nossas viciações, que tantas vezes nós alimentamos imaturamente as nossas viciações, na nossa teimosia, na nossa infantilidade, são também tesouros temporais. O resultado do uso das nossas potencialidades, esse resultado é conquista do espírito. Conquista do espírito, mesmo que seja um resultado negativo, nós levamos conosco o registro das nossas ações, mas o resto, a fama, o sucesso, decorrentes às vezes de nossas vaidades, isso fica no mundo, porque isso é um valor do próprio mundo. Muito bem, depois a gente vai voltar ainda um pouquinho na parábola do mordomo infiel, porque eu gosto imensamente dessa parábola e aproveitei para dar uma passadinha por um trechinho dela que me agrada muito pensar. Mas vamos lá voltar ao nosso capítulo. Nós vimos no item 2, então, uma outra parábola, a parábola do moço rico. Aquele moço, né, que diz a Jesus: Senhor, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Jesus diz: cumprir os mandamentos da lei. Ele diz: Senhor, eu já cumpro os mandamentos, todos os mandamentos. E aí Jesus diz para ele, só recordando: então, dá tudo o que tem e vem comigo, segue-me. E ele, embora cumprisse os mandamentos, ele ainda está apegado a esses bens da matéria. E ele diz: não, Senhor, ainda não. É interessante para nós pensarmos, já foi estudado aqui, mas é sempre importante a gente refletir. Ele cumpriu os mandamentos, ele seguia a lei, mas ele ainda vivia apegado às coisas materiais, nos sugerindo essa reflexão, um exercício de desapego. É uma pergunta que fica para nós: como estamos neste exercício importante de desapego? Porque de uma hora para outra, como nós vamos ver no item 3, na sequência organizada por Kardec, o item 3 nos falou do homem que constrói celeiros. Ele olha os celeiros que tinha abarrotados de bens, de alimentos, e ele pensa: eu preciso prover o resto dos meus dias. E derruba os celeiros e constrói outros maiores. E quando ele olha aqueles celeiros maiores, ele diz: pronto, agora eu posso viver tranquilo, porque tenho tudo o que preciso para me garantir a vida até o final dos meus dias. E a ele o Senhor da vida diz: insensato que és, pois esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Ele morre, a alma vem buscada, insensato que és. Por quê? E a passagem, o evangelista registra a palavra do Senhor dizendo: pois seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. O que nos traz também a possibilidade de refletirmos sobre um comportamento nosso muito comum nos dias atuais, a nossa ansiedade com relação ao futuro. O que vai ser de mim quando eu envelhecer, quando eu não puder mais trabalhar para desfrutar do salário que a gente recebe? Ai, viver de aposentadoria. E a gente se inquieta, e a gente projeta coisas que os espíritos nos disseram há
15 dias atrás, numa outra reflexão que fizemos, na maioria das vezes, nos inquietamos criando situações que 80% dessas criações não chegarão a acontecer. Mas a gente antecipa sofrimentos, o que não quer dizer que não devemos ser previdentes. Mas também, diz o Senhor Jesus, a cada dia basta o seu mal. Então, evitar essa ansiedade, não é? Essa angústia na criação de situações, o que vai ser? O mundo está cada vez pior e vamos nós entrando numa negatividade. A gente cria e depois a gente se assusta com as nossas próprias criações mentais. Vamos lembrar os espíritos nos dizendo, na maioria das vezes, essas angústias projetadas não chegam a acontecer. No item 4, semana passada, com o nosso Ricardo, ele foi brilhante, nos deu toda uma cancha para hoje, para a nossa reflexão de hoje. Nós estudamos a passagem do encontro de Jesus com Zaqueu. E nessa passagem, vamos adiante na reflexão do uso dos bens materiais, fica claro para nós que a posse dos bens materiais, a riqueza, o dinheiro em si mesmo, não garante ao homem entrar no reino dos céus. Mas sim o que vai nos garantir uma condição melhor. Lembramos Jesus dizendo a Zaqueu, hoje a salvação entrou nessa casa, não é? Quando ele é recebido na casa de Zaqueu, mostrando para nós o quê? Que o que vai importar é o uso que fazemos dos recursos materiais que temos, fugindo à ilusão de um poder transitório, de uma superioridade enganosa para nós. E isso vai estar também demonstrado para nós na parábola do mal rico, que é o tema do nosso estudo dessa manhã, onde fica demonstrado para nós exatamente a inutilidade desses bens na garantia do nosso lugar. Como nós vimos no céu, para onde Lázaro foi, ou no inferno, figurado, para onde o mal rico foi. Essa garantia nós não vamos ter, não vamos comprar, como em algum momento da nossa trajetória de espíritos pensamos imaturamente que poderíamos comprar espaços no céu, no reino de Deus. A narrativa nos mostra também o quê? Nos mostra a inversão da posição. Aquele homem rico que se vestia de púrpura e linho, ele está nas zonas infernais, vamos dizer assim, como o evangelista traduz a palavra de Jesus, enquanto, e ele percebe para seu espanto, que Lázaro está numa posição diferente. Aquele Lázaro, um mendigo, que vivia à porta do homem rico, com o corpo coberto de úlceras, e se alimentava das migalhas que os cachorrinhos não comiam. Agora, no mundo dos espíritos, a condição espiritual de Lázaro e daquele mal rico se expressa na condição de paz, a ideia do céu, e de tormentos espirituais daquele homem que não soube usar a sua riqueza. O abismo, existe um abismo entre nós, o mal rico diz a pai Abraão. E nós, a doutrina espírita, esclarece para nós que esse abismo que existe impossibilitando que aquelas almas comprometidas no erro alcancem a posição das almas que aproveitaram a vida, fizeram um bom uso dos tesouros que nos são concedidos por Deus nosso Pai. Isso a doutrina nos espírita
desculpe, a doutrina espírita nos explica, André Luiz nos mostra nas suas narrativas sobre a vida no mundo espiritual, Leon Denis explica para nós a condição de nossos corpos espirituais, mais sutis, mais rarefeitos, com a possibilidade de estarem em espaços do mundo espiritual, onde os fluidos são também mais leves, mais sutis, mais rarefeitos, em oposição às almas comprometidas com o mal, que vão ter o seu corpo espiritual tão denso, tão material, se a gente pode dizer assim, quanto quase como o nosso corpo de matéria densa, grosseira, o corpo físico. Perispíritos mais fluídicos, mais leves, mais rarefeitos, perispíritos mais densos, traduzindo exatamente a elevação espiritual de cada espírito. E essa condição diferenciada impede, então, que os espíritos inferiores alcancem as regiões felizes, onde os espíritos mais elevados, mais aperfeiçoados habitam, não impedindo, no entanto, que estes espíritos felizes, na sua misericórdia, no seu amor, adensem o seu corpo espiritual, e isso é muito lindo, em caravanas de amor, que vão visitar as furnas, os espaços sombrios da espiritualidade, levando. E aí o simbolismo da passagem evangélica é muito lindo, porque na passagem o Malrico pede, Lázaro, molha o teu dedo em água e vem para abrasar a sede que ele sentia nos seus tormentos. E a gente pensa nessas caravanas de amor que vão visitar as regiões sombrias, levando àqueles espíritos uma água diferente, a água viva do conhecimento, que dessedenta toda a sede, como Jesus fala àquela mulher na beira do poço de Jacó. Muito bem, essa é uma outra passagem. E também no final da nossa parábola do Malrico, o último parágrafo é bastante interessante, quando o homem rico pede a pai Abraão, manda Lázaro lá na minha casa, né, para avisar aos meus filhos dessa realidade, para que eles não façam mau uso da riqueza como eu fiz. E Abraão diz, mas olha, eles têm, como ele também havia tido,